regime de aposentadoria especial no regime próprio da Previdência Social para servidores públicos efetivos, em especial as pessoas com deficiência. Terceiro, carta de sugestão ao ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do cidadão Valdemar Pastore, de Ribeirão Preto, São Paulo, sobre a necessidade de liberação das contas inativas do PIS/PASEP para os ex-trabalhadores que hoje são microempresários autônomos e informais. Isso eu sugeriria de mandar essa carta pelas operadoras, que demonstram a evolução dos valores dos planos de saúde, com e sem fator moderador. O meu colega aqui, o Gustavo, já teve a oportunidade de mostrar ao longo dos anos. O slide está um pouco pequeno, mas o documento está disponível para acesso pelo site. É um documento bastante técnico, com várias explicações, e a gente fica à disposição para eventuais dúvidas. A produção assistencial, no ano de 2016, no ano de 2017, a gente também divulgou na semana passada o mapa assistencial, que demonstra essa produção assistencial com base nas informações encaminhadas pelas operadoras, das consultas, exames de terapias e internações. Os indicadores assistenciais de saúde suplementar, que é a comparação da produção que é feita no Brasil e a média da OCDE. Trouxe alguns dados aqui de consultas, taxa de internação, número de ressonância, tomografia e cesarianas. São dados que estão disponíveis. Eu não vou me estender até para entrar especificamente na questão do reajuste. A gente sempre tem por hábito colocar esse slide no início. Aqui é uma explicação bastante técnica, eu vou tentar deixar bem claro para que todo mundo possa entender, da comparação do índice de valores que são... Só me desculpe interromper. Essas coisas e gráficos que o senhor está mostrando estão todos públicos. Eu gostaria que o senhor explicasse por que teve esse aumento, porque ninguém vai entender isso nessa letrinha, e quem está assistindo, e nada. Fale por que aumentou esse custo, porque não é transparente. Depois o TCU deve entrar e fazer uma questão mais aprofundada. Mas isso aqui, eu considero que eu estou perdendo meu tempo, e a audiência está perdendo o seu tempo, e não está esclarecendo coisa alguma. Tá bom, senadora. Objetivamente, o reajuste divulgado pela ANS para esse ano, que o índice começou a vigorar a partir de maio desse ano, ele foi calculado com a metodologia que é feita desde o ano de 2001, que é conhecida tecnicamente como EARDSH Competition. É uma metodologia com base técnica já conhecida internacionalmente. Ela usa os dados de um mercado competitivo, que são os dados dos planos coletivos com mais de 30 vidas, para que possa ser utilizado nos planos individuais. Uma argumentação que tem são os dados dos planos coletivos são usados para os cálculos individuais. Sim, porque nesses dados que são coletados pela ANS, são encaminhados pelas operadoras e verificados com base em documentos que a gente pede informações para a operadora para elas confirmarem, esses dados demonstram que, nesses contratos que têm acima de 30 vidas, eles estão sujeitos à negociação entre o contratante e a operadora. Então, há a possibilidade de um grupo maior, o grupo de abaixo de 30 vidas não é utilizado, para que esse poder de negociação entre as partes possa ser utilizado, essa vantagem competitiva para o cálculo dos individuais. Não é muito comum o que eu estou fazendo, mas é que, para a gente poder acompanhar o raciocínio, eu estou vendo que tem uma preocupação em conversar com as seguradoras, o que é óbvio, porque eles são responsáveis. Agora, existe, ao mesmo tempo, alguma preocupação com o usuário em ver quem são esses usuários, qual é a renda desses usuários? Eles vão poder pagar o aumento? Quer dizer, essas questões, provavelmente, os deputados, principalmente que estão ali, os senadores que já estão, eu estou antecipando um pouco, porque senão nós vamos gastar um tempo enorme de coisas que não vão chegar onde a gente quer entender. Quer dizer, eu entendi uma parte, vai 40%, antes ela podia ir até mais, tal. E as pessoas? Vocês vão ter uma perda gigantesca de pessoas que não vão pagar isso. Foi pensado, essas seguradoras podem até quebrar, porque não vai ter gente. Então, eu gostaria que fosse explicado de uma forma mais compreensível, porque, além dos senadores presentes, nós temos uma audiência em casa, que já está mandando furiosas perguntas também, né? Nós, os contribuintes, somos, olha, Sidney Neves de São Paulo, nós, os contribuintes, somos sempre o lado mais fraco. Precisamos que nossos congressistas intercedam a nosso favor junto à ANS, que só busca o que é melhor para os empresários. Como é que vocês respondem essas coisas, né? E a pergunta singela que eu fiz agora,
vai no ponto. O que está acontecendo que vocês ouvem as seguradoras e como é que vocês conjuminam a necessidade das seguradoras poderem fazer um serviço razoável, que tem que ser uma preocupação de todos nós, terem o seu lucro, que está direito ter o seu lucro, e assistir essa população brasileira que não tem aumento, que está desempregada e que estava contando com um tipo de recurso que, de repente, ficou tudo atrapalhado. Como o senhor disse, mas as pessoas podem prever. Eu vi que tem um limite, mas isso é doença, não é assim. Faz como? Então, eu gostaria aqui de considerações que as pessoas em casa possam entender, e nós, senadores, também. Ok. Eu dei a explicação técnica da metodologia utilizada, tem uma discussão técnica. Agora, tem algumas discussões anteriores. O reajuste, ele é reflexo da forma como é feito o preço do produto. Isso é um dado relevante que a gente verifica com base na nota técnica de registro de produto, que é o dado encaminhado pela operadora, é o valor que é comercializado pela operadora. E também da evolução dos custos do setor de saúde. Uma comparação... Mas aumenta muito mais? Sim, com base na comparação que é feita com relação à inflação, que é o índice mais conhecido, né, que é o IPCA, o que a gente verifica com base no índice de valor que é encaminhado pelas operadoras, com base em informações auditadas pela ANS através de um documento que se chama de OPS, é que a variação dos custos médicos hospitalares ele é maior que a evolução da inflação da economia, com base que é levada em consideração a evolução dos alimentos, enfim, todos os fatores que são utilizados como cálculo do IPCA, que são divulgados lá pelo IBGE. Pois é, mas aqui já tem uma coisa diferente. Olha, no período de 2013 a 2018, o preço do plano empresarial aumentou 158%, do convênio individual 92%. Nesse período, os preços de serviços de saúde que compõem o IPCA variaram, aí os serviços de saúde, 79%, enquanto o próprio IPCA, 41%. Como explica isso? Tem uma explicação que o cálculo da VCMH, que é essa variação dos custos médicos hospitalares, ele leva em consideração a variação dos preços, como por óbvio, mas também a avaliação da utilização e também do impacto de acréscimo de novos procedimentos. Para que haja um equilíbrio no setor, e isso é importante, para que haja um equilíbrio das operadoras na entrega do que é exigido pela ANS e pela lei, que foi aprovada no Congresso, há necessidade de que haja esse equilíbrio. Se nós não levarmos em consideração para o cálculo do reajuste, a variação da utilização dos insumos, pode haver um desequilíbrio, e isso, os índices oficiais, o próprio IPCA, o IPCA Saúde, eles não levam em consideração esse cálculo. Por isso que essa comparação que é feita, a gente sempre costuma dizer, é muito tecnicês, mas esses são índices de preços que são divulgados, enquanto os cálculos do índice de reajuste são índice de custos, índice de valor. Porque, além da variação dos preços, nós temos que levar em consideração a variação dos insumos e também da incorporação de novas tecnologias. Esses dados são extremamente relevantes para que se compreenda o porquê dessa diferenciação entre um índice e outro, ou a variação ao longo do tempo entre eles. Eu acho importante a preocupação, e a ANS também comunga dessa preocupação com relação aos consumidores, e a gente e é importante que seja discussão, e no dia 24 e 25 essa discussão poderá ser feita, de como está sendo essa evolução dos custos. A gente tem demonstrado, inclusive nos dados que estão disponíveis, que a VCMH, e ao longo do tempo, a VCMH tem apresentado um crescimento sempre acima dos índices oficiais de inflação, e, além disso, o que a gente verifica ao longo dos últimos anos é que, embora tenha reduzido um pouco, não houve uma redução muito grande. Isso é importantíssimo para que seja feita a discussão por que essa variação está sendo sempre acima dos índices de inflação, que muito... De trabalhador, ou mesmo de servidor, ou mesmo de segmento organizado da sociedade privada, que tenha conseguido um aumento de 10% no seu salário. Quando se coloca o limite de 10%, ele sempre é praticado no limite máximo, o aumento. E eu não vou nem me referir a tudo isso que já foi dito aqui a respeito da ANS,
da Agência Nacional de Saúde, que tem um papel regulador, está cada vez mais comprometida, se busca no mercado um executivo, em geral um homem executivo, de algum plano privado ou de alguma representação da saúde